Olá, gente. Estamos aqui para mais um vídeo sobre a vida de Jesus de Nazaré. Eu até pensei que não seriam tantos vídeos assim, mas realmente é, são muitos os vídeos. A vida de Jesus foi muito longa, ele viveu 37 anos e muito intensa a vida de Jesus. Muita coisa aconteceu, muitos episódios. Foi uma vida muito, muito intensa, muito intensa. E por isso, já foram muitos os vídeos, né? Ainda tem mais, gente, não vai terminar ainda não. Ainda tem mais alguns vídeos pela frente, até a ressurreição e a ascensão, né? Estamos ainda depois da ressurreição de Lázaro. Jesus volta, né, para ela, e depois ele desce para a Páscoa de Jerusalém, seus últimos dias, última semaninha da vida de Jesus na Terra. E nós paramos quando Jesus saiu de Betânia, né, para a entrada triunfal em Jerusalém. O motivo da entrada triunfal a Jerusalém, eu já disse, ele estava se precavendo. Era uma estratégia de Jesus para não ser morto logo que ele entrasse na cidade. Porque do jeito que os fariseus e os discípulos e os mestres da lei e os sinédrios estavam querendo pegar Jesus, no momento que Jesus pisasse em Jerusalém, ele seria pego. Aí o que Jesus faz? Deixa eu fazer uma entrada bem grande, me proteger. E aí todo mundo desce de Betânia com ele, né? Uma média de 500, 600 pessoas. Já era uma multidão boa. Mas antes de chegar, e depois o pessoal que estava já em Jerusalém para a Páscoa, fica sabendo que Jesus está descendo, que está lá no Monte das Oliveiras já para entrar na cidade. E aí vem todo mundo que já tinha ouvido Jesus antes, em outras ocasiões, em outras Páscoas, nas festas, né, que Jesus descia para Jerusalém. Aí ficou sabendo, Jesus está descendo, Jesus está vindo, é muito dito. E aí vieram todo mundo. É uma multidão de mais de 2, 3 mil pessoas, gente. No mínimo, umas 2 mil pessoas. Aí Jesus se protegeu, porque aí o Sinédrio não tinha como pegar Jesus. Se o Sinédrio tivesse pegado Jesus ali, todo mundo ia se voltar contra o Sinédrio, contra os fariseus e contra os sacerdotes. Eles não queriam uma confusão dessa antes da Páscoa. Estava simplesmente a 4 dias da Páscoa. Jesus, quando chega no Monte das Oliveiras e olha Jerusalém, gente, Jesus faz... É isso aqui que eu queria. Jesus faz uma... Jesus olha para Jerusalém e aí todo mundo ouviu, mas ninguém entendeu nada. Jesus olha para Jerusalém, aquela coisa mais linda, aquele templo maravilhoso, o sol iluminando tudo, dourada, porque Jerusalém é cidade dourada, gente, quando o sol bate nela é a coisa mais linda. Já estive lá, já vi várias vezes essa beleza. E aí Jesus olha para a cidade e fala: ó Jerusalém, se você pelo menos soubesse quem é que está aqui agora, nesse dia. Eu sou a liberdade de Jerusalém. Se você soubesse, Jerusalém, quem sou eu? Quem é que está descendo aqui para te encontrar, Jerusalém? Mas essa glória está sendo
tampada, está sendo escondida de você agora, dos seus olhos. Você não tem condição de enxergar. Quem sou eu? Vocês estão a ponto de rejeitar o Filho da Paz. The Son of Peace. The Son of Peace. O Filho da Paz. E vocês estão ao ponto de virar as costas para o Evangelho da Salvação. Eu sou a sua salvação em Jerusalém e você não sabe. Muito breve, daqui a uns dias, ele disse, os seus inimigos vão te cercar, Jerusalém. Vão armar trincheiras em volta de você. E vão te encurralar. E você vai cair, Jerusalém. Eles vão destruir você ao ponto de não ficar pedra sobre pedra. E tudo isso vai vir sobre você, Jerusalém, porque você não soube reconhecer o Salvador. Você não soube reconhecer a visitação do Eterno sobre você. Você está a ponto de rejeitar o presente do Eterno. E por isso, Jerusalém, porque você rejeitou o Filho do Eterno, você vai ser rejeitada pelos homens. Todos os homens vão te rejeitar. Gente, essa profecia se cumpriu no ano 70. 40 anos depois dessa profecia ter sido dada. Não foi nem 40. Foi 40 anos, porque ele morreu no ano 30 da nossa era. E a destruição de Jerusalém foi no ano 70. 40 anos, exatamente 40 anos, 4 gerações depois. Mas também o Eterno, como tudo que o homem faz, ele ceifa. Roma ceifou a destruição de Jerusalém de uma forma muito cruel. Lembra do vulcão Vesúvio, que destruiu muitas cidades em volta dele? Foi 8 anos depois, ou 7 para 8 anos depois da destruição de Jerusalém. O Vesúvio começou a explodir, começou a destruição dele, e aí um dia ele explodiu e destruiu muitas cidades em volta. A maior erupção vulcânica dos últimos séculos foi a do Vesúvio. Tudo que o homem semeia, ele ceifa. E depois disso também veio a queda de Roma. Não foi muito tempo depois. Foi só o tempo suficiente para a consolidação do cristianismo. Aí depois Roma caiu. Então, aí Jesus desce e entra no templo. Os fariseus não podiam fazer nada porque a multidão estava do lado de Jesus. E Jesus entra no templo e vai para em redor do templo, ele foi observando tudo, ele não disse nada, ele não falou nada. Ele simplesmente andou pelo templo, observando tudo. Aí ele pega e senta perto na porta que ficava perto do gasofilácio.
e observa. E aí ele observa aquela viúva, lembra a viúva? Que deixou 2 moedinhas, e Jesus disse para ela que, para os discípulos, que aquela mulher tinha dado mais do que todos os outros que estavam lá jogando muito dinheiro. Você só vê clac, 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 clac. A da viúva só foi tim, tim, porque as moedas dela eram pequenas, não fazia muito barulho. Não era ouro como os fariseus que entravam lá e os ricos que entravam lá e depositavam no gasofilácio. Aquele barulhinho, né? E o da viúva foi só ti. Aí Jesus disse que ela tinha dado mais do que todos os outros. Gente, essa atitude de Jesus, ninguém entendeu. Os discípulos ficaram decepcionados. A multidão que entrou com ele, fazendo toda aquela roça, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. Cadê o rei? O rei está calado. O rei não falou uma palavra. E aquilo foi uma decepção geral. Você sabe quando o fogo tá, aí alguém joga água, puf, joga água no fogo e apaga tudo. Pois é, foi o que aconteceu ali. Os discípulos não entenderam nada. Por que ele não aproveitou agora para falar, né, para subir no gasofilácio e falar: eu sou, eu faço, eu aconteço? Não. Eles passaram o dia todinho ali, só observando. Jesus passou o dia inteirinho ali observando. Os discípulos se mordendo. Mas ninguém conseguia, não falava nada, porque todo mundo tinha medo dele, respeito, né? Ninguém falou, por que você não vai lá e sobe? Não fala. Nem Pedro teve a coragem de falar isso para Jesus. Então, a volta para Betânia foi o silêncio total. Gente, nunca teve uns discípulos tão caladinhos o tempo todo, ninguém falou nada. Foi uma volta triste. Os discípulos muito decepcionados. Todos eles. Até João ficou sem entender. O único, sabe, que pegou um pouquinho da mensagem daquela atitude de Jesus foi Natanael. Natanael entendeu por que ele entrou em cima do jumento e deixou o povo gritar Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E ele entendeu também por que Jesus ficou calado. Mas o resto, nem João. João também ficava pensando, por que ele não fez alguma coisa? Por que será que ele não fez alguma coisa? Por que ele não falou? Por que ele não aproveitou a multidão ali em volta dele e aí proclamar o reino como eles queriam que acontecesse? Quando Jesus chegou lá, ele foi direto para o alojamento dele, que ele sempre ficava sozinho nos alojamentos. Aí os discípulos, todo mundo calado, ninguém conseguia falar nada. Aí foram lá para o jardim, todo mundo. Ficou todo mundo sentado lá. E entre eles perguntando por que ele não fez, por que ele não aproveitou, por que ele não aproveitou o momento e não proclamou o reino, como ele estava falando que ele vinha para Jerusalém para proclamar o reino dele. Por que ele fez isso? Eu não estou entendendo nada. Judas Iscariotes, naquele momento, decidiu: eu vou entregar esse homem. Ele é um impostor. É. Aí Jesus sai lá do alojamento dele, sabendo que estava acontecendo entre os discípulos. Gente, você imagina o coração de Jesus. Jesus já havia falado para esses discípulos que ele não era esse Messias. Jesus estava tentando implantar um reino espiritual, usando aqueles homens como ministros e como embaixadores, e aqueles homens não entendiam a mensagem. O que vocês acham que Jesus sentiu? Pois é. E aí Jesus fala de novo algumas das parábolas para os discípulos ali. E ele fala uma coisa muito séria com os discípulos: eu vou ser entregue na mão do Sinédrio. Eles vão me torturar, eles vão cuspir em mim, eles vão me matar.
Mas os discípulos não entendiam, gente, por mais que Jesus falasse, eles não entendiam, eles não queriam entender. Eles não queriam entender, eles estavam tristes com aquelas mensagens. Eles não queriam entender. E ele disse, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não entenderam. Gente, você sabe, o único que não era apóstolo e que acreditou nas palavras de Jesus, sabe quem foi? O Davi Zebedeu, que não era apóstolo. Ele era irmão de João, ele era irmão de João Zebedeu e de Tiago, mas ele não era um seguidor. Ele era seguidor porque onde ele era o responsável para montar e desmontar as tendas, né, os acampamentos. E ele também foi o responsável também para levar Lázaro, fugir com Lázaro para Filadélfia. Tanto é que ele não estava ele foi levar e voltou, né? Ele não estava nessas últimas horas de Jesus, nesse último dia de Jesus, nessa segunda-feira. Na segunda ele ainda estava, ele não estava mais na quarta-feira, que foi quando Jesus passou o dia, né? Ele foi levar o Lázaro e voltou para Jerusalém, porque ele queria esperar o terceiro dia. Foi o único, gente. E João, que ficou assim, né, naquela dúvida, o que será que ele está falando? E aí Jesus vai na segunda-feira, depois do café da manhã, eles desceram para Jerusalém. E aí Jesus subiu no palanque, que ficava no pórtico de Salomão, para falar com a multidão. E aí, toda vez que Jesus ia começar uma parábola, aquela barulheira do mercado, porque os mercadores não estavam fora do muro do templo, eles estavam dentro, sabe, do pátio do povo, eles estavam dentro do pátio das mulheres, eles estavam dentro dos pátios, dentro do templo. No templo tinha os átrios do povo, não é? Eles estavam dentro do átrio, não estava para fora do muro. E aí, a barulheira que estava de mercado, sabe, de feira. Então, quando você dá para isso, quando você dá para aquilo, tem uma ovelha aqui, sabe, os caras gritando o preço das coisas, Jesus se irritou com aquilo. Ele tentava falar, ninguém conseguia ouvir por causa do barulheiro. Aí o que ele fez? Ele abriu no meio, ele desceu do palanque, né? Abriu o caminho no meio do povo, e ele era um homem grandão, né? Todo mundo dava para ver ele era alto. E aí ele chega, tinha um homem passando com um bezerro, ele pegou o cinto do próprio cintura de Jesus, botou no pescoço do bezerro e levou o bezerro para fora dos portais da porta do templo. Aí ele volta e aí começa a soltar as ovelhas, os pombos, sabe? Ele foi abrindo as gaiolas dos pombos e o povo gostou daquilo. Os que estavam lá para ouvir, foi ajudar Jesus a fazer aquela confusão. Em menos de 5 minutos não tinha um animal dentro do templo. Tudo já tinha sido para fora. O Sinédrio ouviu o que Jesus tinha feito. Aí Jesus subiu no palanque e foi falar, né? Aí eles resolveram se reunir, mas eles não tiveram coragem de prender Jesus ali, porque tinha uma multidão muito grande para ouvir Jesus, e depois que Jesus fez aquilo, aí que a multidão aumentou, porque todo mundo falou assim, você viu o Jesus, o que ele fez ali? Ele tirou os animais tudo de dentro. Não é possível, foi mesmo, veio todo mundo para ver o que tinha acontecido. A multidão dobrou, né? Gente, aí o Sinédrio não teve coragem de chegar perto de Jesus, mas aí eles resolveram fazer uma coisa, resolveram mandar os fariseus para fazer pergunta para Jesus, para poder pegar ele numa blasfêmia, né? Para pegar ele numa blasfêmia. Aí lá vem. Uns chegam para ele, chegou para ele e falou assim, mestre, com que autoridade que você está fazendo isso? Com que autoridade? Quem te deu autoridade? Porque para você ser um rabi e você falar para o povo, você tinha que ter autoridade da escola, né? A escola de Jerusalém.
ou do Sinédrio, e Jesus não tinha nada disso, né, gente? E eles queriam pegar Jesus nessa coisa. Aí Jesus falou assim: eu vou responder para vocês se vocês me responderem uma coisa. Eu falei: fala, mestre, o que é? João, com que autoridade que João fazia o que ele fez? Com que autoridade que João batizava? Aí eles não tinham como responder. Porque se eles falassem que João estava fazendo aquilo de própria vontade, que ele estava fazendo aquilo errado, que ele não tinha qualificação para fazer, para batizar ninguém, a multidão ia ser contra ele, porque todo mundo considerava João um profeta, até Herodes. E se ele dissesse que a autoridade era dada por Deus, e Jesus ia falar para eles: então por que vocês não aceitam a minha autoridade? Então eles falaram assim: então a gente não sabe com que autoridade que ele fez isso, quem que autorizou ele a fazer isso. Aí Jesus disse: nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu falo o que eu falo. Aí eles não podiam fazer nada, né? Jesus nem respondeu do jeito dele, né? Com uma outra pergunta. E aí veio mais um. Deixa eu ver aonde que está mais um. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus sempre perguntava, fazia uma pergunta, quando eles faziam uma pergunta para ele respondia com uma parábola, ou ele respondia com uma outra pergunta. Deixa eu ver, tem uma outra que ele... eles falaram para Jesus, então tá, então tem uma situação assim bem interessante que acontece entre a gente. Quando um homem casa e morre sem deixar herança, sem deixar filho, o irmão tem que casar com a mulher. E aconteceu isso com uma mulher aqui, e ela casou com os irmãos tudinho, e todos eles morreram sem deixar filho. Com quem que essa mulher vai ficar quando ela morrer? Quando estiver no paraíso, com quem que ela vai casar, na verdade, com quem que ela vai ficar? Porque ela casou com todos eles. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês erram por não conhecer a palavra, as escrituras. Vai estudar o que está lá nas escrituras, vai estudar o que os profetas falavam, o que o salmista falava, o que Davi falava. Ele falou assim: vocês nunca ouviram dizer que no céu não existe casamento? Vocês nunca estudaram na lei que não existe casamento no céu? Que depois da morte não existe casamento? Então ela não vai casar com ninguém. Ai, ai. Aí ele vai e conta uma parábola, a palavra dos dois irmãos, porque ele sempre fazia isso, gente. Jesus nunca respondia uma coisa e ficava por aquilo mesmo. Ele sempre queria agredir os fariseus, né? Ele queria, na verdade, não queria agredir, ele queria abrir os olhos dos fariseus. Aí ele fala a parábola dos dois irmãos. Aquele que o pai pede para um, para o mais velho, ou para o mais novo, deixa eu ver. Não fala a idade dos filhos, não. Fala assim, um pai que pediu para um filho assim: filho, vai trabalhar hoje no vineyard, né? Na vinha. Aí o filho fala assim: eu vou. Não, eu não vou. Eu não quero ir, eu não vou. Aí ele vai e pede para o outro: filho, vai trabalhar hoje? Tinham dois filhos. Né? Aí o outro fala assim: pai, eu vou, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou. E aí aquele que falou que não ia, foi. E aquele que falou que daqui a pouco vai, não chegou no vineyard, nem na borda do vineyard. Aí Jesus pergunta para eles: qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Aí ele fala: vocês são a mesma coisa. Vocês falam que fazem, mas vocês não fazem nada. Quanto mais Jesus falava, mais eles ficavam irritados, né, gente? Aí depois ele também fala... Aí depois ele fala a parábola do patrão, do dono da terra que se ausenta.
ele plantou um vinho, uma plantação de vinho, né, de uva. Aí ele construiu um lugar para colocar os guardas para vigiar, né, a vinha dele. E ele pegou e se ausentou para uma jornada bem longa. Aí veio a sessão das frutas, né? Veio as frutas, veio a colheita. E aí ele manda um servente dele, que estava com ele lá na terra para onde ele foi, para vir para pegar o que foi vendido, né? Para pegar o dinheiro que arrecadou daquela venda daquele vinho. E aí os serventes que estavam lá viram ele tinha uma guarita, né, para ficar vigiando quem estava chegando. Aí alguém gritou lá, ó, tá vindo um povo lá na frente. Aí os outros ficaram esperando. O que ele quer? Aí quando chegou, eu vim aqui para pegar os recursos que vocês garearam, né, com a venda do vinho, com a venda da uva. O meu patrão está precisando desse dinheiro. Aí eles falaram, não vamos dar não. Agora é nosso. Quem mandou ele embora e deixar aqui? Mataram. Aí manda outro, mataram os outros. Aí ele falou assim, não, vou mandar meu filho. Eles vão respeitar o meu filho, porque o meu filho é o meu filho. Eles pegaram e mataram o filho para ficar com todo o ganho, né? A venda das uvas e do vinho. Aí Jesus falou, vocês estão fazendo a mesma coisa. Nós vamos estudar um pouco mais profundamente as parábolas de Jesus, tem muita coisa nessa parábola, viu? Aí ele fala, vocês já ouviram a história, porque Jesus era construtor, né, gente? Vocês já ouviram a história do construtor que fez a base, né? Fez uma base da pedra com... Nossa, tem um bichinho aqui. Ele pegou uma pedra para colocar bem na esquina. Sabe pedra de esquina? Que é assim, né, gente? A pedra de esquina tem que ser cortada assim, né? Então ele cortou a pedra de esquina, essa pedra que faz um L, né? Cortou a pedra de esquina para colocar, mas a pedra não encaixava. Eles pegaram e jogaram fora. Aí ele disse, essa pedra que rejeitaram, essa pedra é a pedra principal. E ela foi rejeitada. E ele disse, essa pedra sou eu. E depois ele conta uma outra parábola, de novo, a mesma parábola que ele contou lá em Pela, ele conta de novo aqui, que é a parábola do casamento daquele senhor que fez a festa para o casamento e ninguém apareceu, ele convidou, os convidados rejeitaram, não vieram, um estava casando, outro estava fazendo outra coisa e não vieram para a festa. Aí ele mandou o servente dele ir para as ruas, pela cidade, e pelos buracos da cidade, como é que chama isso, gente? Fosse na... aí no Brasil tem muito... esqueci o nome agora. Nesses lugares bem pobres, né? E pegasse todo mundo e trouxesse para a festa dele, porque a festa dele tinha que estar cheia, não importasse quem era. E aí ele fala que é assim que vai acontecer com eles. E durante essa parábola, ele falou assim, vocês estão pensando em me matar? Porque eu estou arregimentando os samaritanos e as pessoas que vocês não querem no templo, é essas que eu estou buscando. Eu estou curando o cego, eu estou curando o aleijado, eu estou curando a pessoa encurvada, eu estou curando o surdo, o mudo. Gente, nenhuma dessas pessoas podia entrar no templo. Você não podia entrar no templo de Jerusalém se você tivesse um defeito físico. Se você não falasse, você não podia entrar. Se você fosse cego, você não entrava. Se você fosse coxo, você não entrava. Se você tivesse sem uma mão, você não entrava. Se você tivesse encurvado, você não entrava. Não podia entrar ninguém com defeito dentro do templo. E foram esses que Jesus arregimentou. Se você fosse entre os discípulos de Jesus, você ia achar ex-cego, ex-mudo,
Ei, surdo! Oh, Jesus! Olha a lição que Jesus estava ensinando para o fariseu. Então, eles não gostavam de Jesus, era de jeito nenhum, porque Jesus estava cheio de gente que ele havia curado. Aí ele fala: vocês podem destruir, vocês estão querendo me matar? Estão querendo me matar por causa disso, por causa da bondade que eu faço, porque eu vou lá arrecadar e buscar aquele que vocês rejeitaram? Eu estou convidando, os convidados para a festa são os maiorais, são os ricos, são os sacerdotes, são os levitas, são os samaritanos, vocês são convidados, mas vocês estão rejeitando a minha festa, então eu vou lá buscar o samaritano, eu vou lá buscar o cego, eu vou buscar o cobrador de imposto. O cobrador de imposto também não podia entrar no templo, não, viu? Não podia. Eles eram rejeitados pelos judeus. E Jesus foi buscar justamente isso. Ele falou: vocês estão querendo me matar porque eu estou buscando aqueles que vocês rejeitam. Mas vocês podem matar o meu corpo. Mas em 3 dias eu recupero esse corpo. Ele diz: vocês destroem esse templo? Você diz esse templo aqui, eu o trago de volta em 3 dias. Aí todo mundo ficou louco. É doido, como é que ele fala? Mas eles pensaram também que Jesus estava se referindo, e talvez Jesus estivesse se referindo ao templo de Jerusalém. Porque, gente, eu tenho certeza que quando o Messias voltar, aquele templo, ele vai reconstruir ele em 3 dias. É o desejo do judeu, não é? De ter esse templo de volta. Mas não vai ser ninguém que vai reconstruir esse templo. Esse templo vai ser reconstruído pelo Messias. Eles perguntam: é doido esse homem. Maluco esse homem. Como é esse templo? Demorou 50 anos para ser construído. Ele fala que vai reconstruir ele em 3 dias. Mal sabiam ele que 2.000 e tantos anos, 2.000 anos depois, que exatamente vai fazer 2.000 anos da morte de Jesus. No ano 30. 2030 vão fazer exatamente 2.000 anos da morte de Jesus. Mal eles sabiam que 2030 a gente pode construir uma casa, construir um prédio em 3 dias. Pode. A China está fazendo isso. Eles não sabiam, nem poderiam saber disso, né, gente, naquela época? Como é que eles iam saber disso? Então, aí, esse vídeo está ficando longo de novo, eu não estou nem na metade, gente. Ele repete todas as parábolas. E aí Jesus faz a última fala dele no templo. É a última fala de Jesus. Ele ficou a tarde inteirinha, a manhã e a tarde. Depois que ele botou todo mundo para correr do templo, ele falou. E aí Jesus volta de novo, né? Mas aí ele já não vai para Betânia, ele já fica... Não, ele vai para Betânia ainda esse dia. Esse dia ele ainda vai para Betânia. Na segunda-feira à noite ele ainda foi para Betânia. Aí Davi Zebedeu montou o acampamento montou o acampamento do Monte das Oliveiras. Na terça-feira de manhã ele montou. Jesus foi para o templo na terça-feira. Mas na segunda-feira à noite, Jesus disse para Lázaro, para ele ir para Filadélfia. Falou assim: eles estão planejando me matar, mas eles estão planejando matar você. Para você não morrer, vai para Betânia, você precisa estar vivo. Vai para Filadélfia. E aí Abner, que estava em Filadélfia, ia receber o Lázaro. E aí o Davi Zebedeu ficou encarregado de mandar os espias dele levar Lázaro para Filadélfia. E ele também planejou como é que Lázaro ia sair sem causar, sem os fariseus desconfiarem o que estava acontecendo.
Então, foi uma viagem que eles fizeram à noite, tá? Na segunda-feira à noite mesmo, Jesus, o Davi mandou os espias dele levarem Lázaro para Filadélfia. Segundo a tradição, Lázaro, eles nem pararam em lugar nenhum, para não ter desculpa, eles foram direto. Pegaram direto de Betânia para. Não pararam, foram uma noite e metade de um dia de caminhada direto, sem parar em lugar nenhum, com Lázaro para Filadélfia. E aí, na terça-feira, Jesus despede de Lázaro de manhã, né? Na terça-feira de manhã, Jesus despede de Lázaro. Ele também despede de Simão, aquele amigo dele, aquele fariseu rico também, despede de Simão, despede de Lázaro. Lázaro foge, né, durante a noite, da terça-noite. Lázaro fugiu terça-feira à noite, Lázaro fugiu, porque terça de manhã, Jesus se despediu dele e fala, Lázaro foge. Na terça-feira, ele vai lá na casa de Simão e se despede de Simão também. E ele despede os discípulos que estavam ainda com ele. E despede eles e manda eles para fora também, para não ficar muita gente em Jerusalém, dos discípulos dele. Tá? Despede os discípulos, mandam eles para Filadélfia de novo, porque com Abner lá em Filadélfia, ele poderia acolher todas as pessoas, né? E aí ele vai para o templo. 899, quando ele chega no templo, eles perceberam que não tinha mais terça-feira de manhã no templo. Que ele despede todo mundo. E aí ele fala, gente, a mensagem de Jesus nesse dia foi muito grande. Eu não tenho como falar para vocês, gente, é muita coisa. É muita coisa. Aí, por exemplo, tem aquele rapaz que chegou para ele, aquele fariseu que chegou para ele e falou assim, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus fala, qual que é o maior mandamento? Amar o Senhor teu Deus de toda a teu coração, de toda a tua alma, aquela coisa toda que a gente já estudou bastante, né? E aí, esse homem, que era um doutor da lei, ele falou para Jesus, perguntou, né, qual que era, e Jesus falou para ele falou assim, Senhor, eu sei de todas essas coisas, e eu sigo isso. Aí Jesus falou para ele, você, meu amigo, você percebeu bem. E, inclusive, esse rapaz, depois da morte de Jesus, ele procurou os discípulos e tornou um discípulo de Jesus, viu? Aí os gregos chegam para Jesus nesse dia também no templo e fazem muitas perguntas para Jesus. Aí Jesus sai e vai na casa numa da casa, eu acho que foi de Nicodemo, José de Arimateia, não sei, e os gregos vão falar com Jesus, e Jesus se despede dos gregos. Ai, gente, é muita emoção, mas eu não tenho como falar tudo aqui, porque é muita coisa, né? E Jesus conversa com os gregos e tenta explicar para os gregos o que estava acontecendo com ele, por que ele tinha que morrer. E uma das coisas que ele fala é que se o grão de trigo não morrer na terra, ele não produz. Jesus estava dizendo, eu sou um trigo que eu tenho que morrer para que haja frutos que venham dessa morte. A gente ainda vai estudar todas essas coisas que Jesus falou, viu, gente? Pode ficar. Ele fala com gentios, é muita coisa que Jesus fala que é incrível.
Ele fala sobre o príncipe desse mundo, né, que está tentando acabar com essa última esperança dos homens na terra, que é a salvação da alma, mas que ele tinha vindo para quebrar essa maldição e para resgatar o coração do homem. Ele fala isso, os gregos amavam essas coisas, gente. E aí ele faz o último discurso no templo. Ele vai lá para casa ele vai lá para casa de um deles, eu não sei se é Bartolomeu, depois eu tenho que ver se foi para casa dele ou se foi para uma outra casa, porque Jesus, muitos fariseus, lembra que tinha 30 fariseus, 25 fariseus 25 membros do Sinédrio que apoiavam o trabalho de Jesus, então eles estavam ali, eles até se reuniram para discutir o que o Sinédrio estava programando para fazer com Jesus. Eles tentaram evitar alguma coisa, mas não conseguiram. E aí Jesus vai para uma casa, ouve os gregos, conversa com os gregos, se despede dos gregos, aí ele volta para o templo. E nessa volta para o templo, é tanta coisa, gente, que eu fiz aqui. Deixa eu ver onde eu escrevi. Nessa volta para o templo, ele foi na casa de Nicodemos, que ele foi mesmo. E nessa volta para o templo, Jesus tem um discurso imenso de novo. Gente, Jesus fez todo o possível para... ele não queria se salvar a si mesmo, ele queria salvar Jerusalém, ele queria salvar o povo, ele queria salvar a promessa que foi feita a Abraão. Mas o Sinédrio rejeitou completamente a luz que o Eterno havia mandado para a terra. À medida que eu estudo tudo isso, eu entendo muito mais por que teve Israel foi rejeitado durante 2000 anos, porque a rejeição do Sinédrio foi muito grande. E apesar de saber que no futuro, a classe sacerdotal de Israel vai reabrir o julgamento de Jesus e vai inocentar Jesus, porque até hoje Jesus é considerado maldito. Até hoje Jesus é considerado maldito. E essa rejeição vai ter que ser quebrada para que ele volte. Um dia, no futuro, que talvez ainda não seja nos meus dias, Israel vai reabrir o julgamento de Jesus, que foi completamente errado, completamente fraudulento. Eles vão reabrir esse processo e Jesus vai ser inocentado. E ele vai ser considerado como profeta. Aí ele vai ter condições de voltar. Eu sei que não é para os meus dias, é muito escatológico tudo isso, gente, é de uma profundidade incrível, porque é uma história que vem desde o Éden. É uma história que vem desde o Éden e que começou antes do Éden, começou com a queda de Lúcifer, então é uma coisa muito grande. E que a minha cabecinha pequena não tem condições de absorver, e nem a sua. Porque é escatológico, porque é uma história divina, é uma história do céu, gente. Nós fazemos parte dessa história. A humanidade aqui da Terra faz parte dessa história, como todos os outros planetas. Alguns já melhoraram, alguns já aceitaram, mas nós ainda não aceitamos. E isso só vai poder terminar quando todos que foram atingidos pela rebelião de Lúcifer conseguirem abraçar a missão de Jesus de Nazaré. Porque o ápice dessa conversão a Jesus de Nazaré foi na terra.
Foi aqui, nessa terrinha. Nós, no mundo espiritual, somos considerados o planeta que assassinou o Criador. Vocês imaginam o que significa isso? Nós temos que resgatar isso, gente. Nós temos que resgatar. E como é que nós resgatamos isso? É regimentando e fazendo com que o evangelho cresça, mas não o evangelho de igreja. É aqui dentro. É como Jesus disse para a mulher samaritana: o meu reino não é da terra, o meu reino é espiritual. E como é que eu posso fazer isso? Suplicando ao Espírito Santo para trabalhar no coração do homem. Sendo luz, ó filhos da luz, nascidos sois de Deus, amados do Senhor. Tem um hino no cantor cristão: filhos da luz, nascidos sois de Deus, amados do Senhor. E aí vem o que nós devemos fazer? Ser luz. Ai, gente, meu coração está aqui ardendo. O Sinédrio já tinha se reunido. E aí Jesus volta. Jesus sai do templo, depois dessa última mensagem dele, para não mais voltar. Nunca mais Jesus entrou no templo depois dessa terça-feira. E aí ele voltou para o Monte das Oliveiras com os discípulos. Os discípulos desentendidos completamente perdidos. Não estavam entendendo nada. Porque eles não queriam aceitar que Jesus não fosse o Messias que eles esperavam. E aí Jesus fala de novo, porque os discípulos falavam: vê, Senhor, olha que templo maravilhoso. Você falando assim: Jesus, você pode entrar nesse templo agora e se proclamar o rei e sentar ali no lugar de Anás e Caifás. Jesus disse: gente, quantas vezes eu disse que o meu reino não é daqui? E eu vou dizer para vocês uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele falou de novo, gente. Os discípulos tinham ouvido lá no Monte das Oliveiras, quando ele desceu no domingo, mas agora ele parece que entrava aqui, entrava de um lado e saía do outro, e Jesus vira para eles e fala diretamente: vocês estão vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém vai ser destruída. Eles olharam para Jesus e falaram: é louco. E Jesus repete todos os ensinamentos que ele disse para os discípulos de novo. E na quarta-feira Jesus não foi para o templo. Na quarta-feira ele disse para os discípulos: eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou subir lá para cima, para onde não tem ninguém, porque ele estava cheio de gente, porque gente demais que vinha para a festa da Páscoa. Todo mundo que não tinha lugar mais na cidade ficava ali no Monte das Oliveiras, não tinha acampamento para quanto era lado. Jesus disse: eu vou subir lá para cima, que eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. E Jesus foi. E a gente vai falar sobre isso depois, no próximo vídeo. Tchau, tchau.